Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou Vanessa Vitória, que bom receber vocês aqui no SBT Brasília, segunda edição. Lembra do crime da 113 Sul? Tem novidades sobre o julgamento. Renata Gorga. Adriana Vilela recorreu, mas não conseguiu tudo o que pediu a justiça. Vanessa, eu te conto os detalhes já já. Até daqui a pouco, Renata. Eu vou te contar também que foi preso suspeito de estuprar uma mulher na Asa Sul. Vem comigo que o nosso jornal já está no ar. Depois de 3 anos, nova decisão sobre o julgamento de Adriana Vilela, condenada pela morte dos pais e de uma funcionária da família. O crime foi em agosto de 2009. Hoje, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido de anulação da condenação dela. A repórter Renata Gorga tem mais informações. Renata, o que ficou definido? Boa noite para você. Oi, Vanessa. Boa noite a você e a quem nos acompanha. De fato, o TJDFT manteve a condenação de Adriana Vilela, mas reduziu a pena de reclusão de 67 para 61 anos. A defesa dela disse que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça para anular o júri. O Ministério Público, por sua vez, pediu que ela fosse presa e que começasse a cumprir a pena, mas a solicitação foi negada. Adriana Vilela foi condenada por triplo homicídio triplamente qualificado dos pais dela e da funcionária deles. O caso foi em 2009, ficou conhecido como o crime da 113 Sul. O pai de Adriana era o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela. A mãe era a advogada Maria Vilela. Os dois e a funcionária deles, Francisca Nascimento Silva, morreram esfaqueados dentro do apartamento do casal. Adriana chegou a ser presa na época, em 2010, e ficou 18 dias reclusa. Ela foi solta, presa novamente e depois, então, ainda não conseguiu começar a cumprir a pena. Eu volto com você. Obrigada, Renata, pelo visto. Logo, logo teremos cenas dos próximos capítulos desse caso aí. A polícia prendeu hoje o suspeito de ter cometido um estupro contra uma jovem de 22 anos na 713 Sul. O caso foi ontem, no início da manhã, e a gente mostrou aqui com exclusividade. Ele tem 28 anos e trabalha como auxiliar de serviços gerais em uma faculdade que fica perto de onde o crime aconteceu. O homem foi trabalhar normalmente depois de obrigar a vítima a fazer sexo oral nele. De acordo com a polícia, eles chegaram até o suspeito depois de refazer o trajeto que ele fez. E no local da prisão foi encontrada a blusa listrada que ele usava no momento que abordou a mulher. Além do estupro de ontem, ele também vai responder por uma tentativa de estupro contra uma moradora da região no começo deste mês. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, está sendo investigado por possíveis irregularidades na liberação de verbas da pasta. Ele chegou a ser detido em São Paulo, mas o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal, mandou soltar Milton. Mas a polêmica agora é quanto a uma possível interferência no trabalho da Polícia Federal. A gente vai conversar agora com a Rosiane Kennedy. Rosiane, boa noite para você. A PF já disse que vai investigar, né? Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Sim, a Federal divulgou nota, inclusive, na qual diz que abriu uma apuração interna para investigar se houve uma interferência, isso diante de boatos que surgiram sobre o assunto e que busca total transparência em relação ao esclarecimento desses fatos. O que aconteceu foi o seguinte: o ex-ministro Milton Ribeiro, depois que foi preso ontem em São Paulo, ele seria trazido aqui para Brasília para uma audiência. Mas aí, numa decisão que surpreendeu, inclusive, o delegado do caso, Bruno Calandrini, a ordem, no final da tarde ontem, foi para Ribeiro continuar em São Paulo. Aí, hoje, o SBT News, inclusive, teve acesso a uma mensagem na qual o delegado passa ali a comunicação para integrantes da equipe dele, dizendo o seguinte, vou usar os termos da mensagem do delegado: a investigação envolvendo corrupção no MEC foi prejudicada em razão do tratamento diferenciado concedido pela Polícia Federal ao investigado Milton Ribeiro e que a determinação judicial para manter Ribeiro em São Paulo, aí ele diz o seguinte, é uma demonstração
informação que ele não tem autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito do caso com independência e segurança institucional. Aí o delegado diz que comunicou isso, inclusive, aos superiores. O advogado do ex-ministro Milton Ribeiro, ele disse que o ex-ministro foi tratado como os outros presos nesta operação. Vanessa. Muito obrigada, Rosiane. Nesta madrugada, um incêndio destruiu um depósito de madeiras e recicláveis na chácara Santa Luzia, na cidade estrutural. Volta de 3 horas da manhã que o fogo começou. As chamas estavam tão altas que ameaçavam atingir as casas vizinhas. Muito quente a situação, muita madeira ainda. O negócio é proteger os barracos lá do lado, onde a guarnição está lá agora. Materiais recicláveis de uma cooperativa que fica na chácara Santa Luzia, na estrutural, viraram fumaça em poucos minutos. Ninguém ficou ferido. A perícia vai esclarecer o motivo do incêndio. E a Polícia Federal concluiu a perícia e os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips foram liberados para as famílias no início da tarde. O avião com os restos mortais das vítimas decolou do aeroporto de Brasília por volta de 2 horas. Dom e Bruno foram encontrados mortos no último dia 15 de junho, depois de 10 dias desaparecidos na região do Vale do Javari, no Amazonas. Eles foram mortos a tiros, esquartejados, queimados e enterrados. 3 homens estão presos por envolvimento nas mortes e a Polícia Federal ainda investiga a participação de outras pessoas. Final feliz para um casal que teve um carrinho de lanches furtado no Paranoá. O trailer foi encontrado pela PM e o ladrão acabou preso em flagrante. O Paraíba Burger, que funciona neste trailer, é responsável por toda a renda do casal, Maria Elisângela e Leodifran Pereira. É com o dinheiro da venda de lanches que eles sustentam os 2 filhos, de 4 e 11 anos. Na última quarta-feira, os 2 tiveram um susto quando acordaram e perceberam que o ganha-pão tinha sido furtado. Nossa, na hora foi aquele desespero que jamais eu imaginava na vida. Então, a gente veio aqui na delegacia, fez todo o procedimento e a gente começou a divulgar em redes sociais. A câmera de segurança de uma padaria registrou o momento em que um suspeito anda próximo ao trailer, observa e minutos depois leva o veículo embora. O trailer foi encontrado em um assentamento às margens da ADF 440 em Sobradinho. Quando a polícia militar chegou ao local, o criminoso já tinha arrancado a placa e estava pintando ele na cor verde. O ladrão foi preso em flagrante. Ele já tinha várias passagens por roubo, furto e receptação. Alguns produtos não foram recuperados. Eles levaram maquininha, cardápio, as coisas que estavam na geladeira que a gente forneceu para trabalhar, refrigerante, bacon, carne, enfim, todos os materiais que a gente trabalhava. Agora, o casal pretende alugar um imóvel com garagem para guardar o veículo e vai lutar para recuperar o prejuízo que sofreu. Pintar de novo, vamos deixar bonitinho, a higiene, igual nossos clientes sabem, que a gente deixa tudo bonitinho, tudo limpinho, serve tudo bonitinho para eles, a gente vai voltar a ser o que a gente era antes, se Deus quiser. Vão sim recomeçar. A Polícia Civil de Goiás prendeu um servidor público que aplicava golpes em um banco. Os prejuízos chegaram a R$300 mil. O homem morador do Gama teria usado documentos falsos para abrir uma conta em uma agência em Formosa. Em apenas 6 dias, ele teria contratado empréstimos que somaram R$312 mil. O homem foi identificado em conjunto com o Instituto de Identificação do Estado de Goiás e a Polícia Civil aqui do DF. O nosso jornal volta já já. Vem cá, você tem mania de coçar os olhos? Sabia que essa prática fragiliza a saúde ocular e pode causar cegueira? Esse gesto, que parece inofensivo, pode agravar uma doença conhecida como ceratocone. Você sabe o que é? Olha só na reportagem. Ceratocone é uma doença genética. Atinge 15 mil brasileiros por ano. Como o nome sugere, ela muda a curvatura da córnea, deixando com um formato semelhante a de um cone. Se não tratar, a pessoa pode ficar cega. E pequenas alterações que começam a aparecer exatamente nesse momento, na segunda década de vida, passam aos nossos pacientes necessidades, às vezes, de esforços que são reconhecidos pelos pais e também pelos nossos professores nas escolas.
Um dos sintomas é uma visão embaçada. Então, esforços visuais, aproximação de telas, isso tudo chama a atenção para a necessidade de um óculos, talvez. Agora, mais do que o óculos, em um médico percebendo as alterações do que diz respeito à parte do astigmatismo, ele solicitar exames complementares para ver essa estrutura que é a córnea. O diagnóstico é feito por esse aparelho que faz um retrato mais apurado da córnea. Vitória descobriu a doença aos 15 anos de idade. Ele disse, Vitória, porque você sempre espreme os olhos assim quando você vai olhar para o quadro? E aí eu falei assim, ai gente, não sei, para mim era algo normal. Só este ano o DF registrou 14 casos de internação por ceratocone na rede pública de saúde. Em alguns casos, o grau pode ser corrigido com óculos. Em casos mais graves, somente a cirurgia de transplante de córnea para resolver a perda de visão. Quase 400 pessoas aguardam por um transplante de córnea aqui no DF. Lembra da Vitória, né? Ela está entre as mais de 700 pessoas do DF que receberam um transplante de córnea. O dela foi um sucesso e hoje enxerga sem a necessidade de óculos. Eu fiz a primeira quando eu estava com 16 anos. E aí demorou 1 ano e meio. Quando ela viu que o meu olho estava bom, a córnea estava se recuperando, que não tinha dado nenhuma rejeição, foi quando a gente entrou na lista de espera para fazer a segunda cirurgia. Mas nem todos os procedimentos cirúrgicos corrigem 100% a visão. Muitas das vezes esses pacientes ainda precisam de terapias adicionais, como o próprio uso de lentes de contato rígidas, que vão promover uma melhor anatomia, vão fazer uma correção de pequenas alterações ou deformidades que ainda existam no paciente. Um fator que pode agravar a doença é o simples gesto de coçar os olhos. Era assim com Natália. Tinha o costume de coçar bastante os olhos. E isso fez mal e deu realmente essa alteração na córnea, infelizmente. Eu sempre brinco com os meus pacientes. Nós devemos coçar os olhos, só podemos coçar os olhos com o cotovelo, porque aí a gente não consegue. Gente do céu, que aprendizado, viu? E você, tem débitos nas contas de água e de luz? Pois bem, o PROCON está com novas regras para quem vai participar do mutirão de renegociação de dívidas. Os consumidores que querem acertar a conta de água têm até o dia 30 de junho para procurar os pontos de atendimento da CAESB e fazer a negociação. Agora, se a dívida é com a conta de luz, o atendimento só começa na semana que vem, isso no dia 27, das 10 da manhã às 4 da tarde, na Praça Central do Venâncio Shopping. Olha só que ideia legal. Fabricar um tijolo mais barato, mas de qualidade, viu? E usando material de entulho que ia parar no lixão. É o tijolo ecológico que pode beneficiar o meio ambiente e comunidades de baixa renda com a construção de casas populares. Restos de obra chegam aqui no antigo lixão da Estrutural todos os dias. Só nos 3 primeiros meses do ano, a unidade de recebimento de entulhos aterrou mais de 300 mil toneladas de material. Incomodado com essas montanhas de resíduos, Paulo, morador da Estrutural, teve uma ideia. Destinar esse material, fabricar tijolo e oferecer para a comunidade carente, como aqui da Santa Luzia. O início do projeto Tijolo Solidário teve o apoio de uma empresa privada que fabricava o material. E os caminhões, levavam o material e o empresário tinha que produzir um milheiro e a cada 20%, que seria 200 tijolos, ser revertido para a comunidade de volta. Mas a parceria durou só 6 meses. O material foi suficiente apenas para construir essa estrutura, que vai funcionar como guarita da nova sede da administração da Estrutural. Aqui foram usados cerca de 2.000 tijolos, todos feitos com resíduos da construção civil. Ariel é estudante de arquitetura da UNB e parceiro do projeto. Ele explica que, além de sustentável, o tijolo ecológico é mais resistente e se torna uma opção mais econômica. A gente economiza madeira, não precisa fazer caixaria de estrutura para fazer pilares e vigas, e também não precisa usar tanto ferro, sabe? Toda a estrutura, o concreto e o aço, eles vão dentro do buraco do tijolo, e aí isso estrutura as paredes de uma maneira assim, muito mais rápida, muito mais barata e que gera muito menos entulho.
O sonho é dar dignidade à comunidade carente que vive em submoradias. Dar capacitação técnica para que elas aprendam, de fato, como construir adequadamente com esse material. E também a assessoria no projeto, sabe? A questão de ser um arquiteto... Eu gostaria muito de ser um arquiteto a serviço do povo. Mas sem equipamento, a produção está parada. A esperança agora é conseguir apoio do governo. O governo tem o compromisso de parar de gerar esse material, dar um destino final, está aí o material, né? E também tem a questão social, né? Que o governo também não é possível, que não está vendo a questão social aqui da nossa cidade. Sonho da casa própria ecológico. O GDF informou que o pedido aí de parceria, ele já foi feito, mas ainda está sendo analisado, porque é preciso passar por uma série de critérios jurídicos. Olha só, você é estudante da rede pública e quer aprender um novo idioma? Estão abertas as inscrições para os cursos no Centro de Interescolares de Línguas aqui do DF. As opções são inglês, espanhol, francês e japonês. Olha só, vão até o dia 5 de julho. Esta etapa é para os alunos a partir do 6º ano do ensino fundamental, médio e alunos da EJA. O cadastro ele é feito exclusivamente no site www.educação.df.gov.br. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Uma ótima noite e até o nosso próximo encontro.